Abra sua Bíblia. Livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 7. Não sei se você conseguiu receber o esboço aí. Não? Tá. Eu vou ler o texto. Se encontrar o esboço, depois me fala. Êxodo, capítulo 7. Quero ler apenas os versículos 1 e 2. Então, disse o Senhor a Moisés: Eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Tu falarás tudo o que te mandar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Obrigado, Pai. É a tua palavra, e nós te pedimos que o Senhor abra a porta à palavra nessa manhã. Fales conosco, meu Deus. Trate com a tua igreja. Alerta-nos, ó Pai, confronta-nos, ó Deus, nessa manhã. E nós te daremos, como sempre fazemos, a honra, a glória e o louvor que pertencem a Ti, eternamente. Amém. Graças a Deus. Toma o teu lugar. Queria muito, se não for, pedir muito que você não desvirtuasse a tua atenção, que você não se locomovesse, não perdesse a atenção enquanto estivermos ministrando a palavra do Senhor. Quero ser o mais breve que puder, mas preciso compartilhar o que está no coração. E os irmãos que pregam sabem disso. Muitas vezes nós recebemos uma palavra e nem sempre temos a facilidade de transmitir aquilo que está no coração. Então é importante que o Espírito Santo encaminhe e abra a porta para que nós possamos falar aquilo que está designado, está no coração para transmitirmos. Os irmãos já viram que a gente tem almoço hoje, eu esqueci de falar sobre isso, mas quem não comprou ainda o almoço vai ter a oportunidade de comprar na saída, ok? História de Êxodo é uma história extremamente conhecida. Moisés é chamado por Deus depois de 40 anos no Egito, 40 anos no deserto. Deus o chama para ir até Canaã e libertar o povo de Israel, que está vivendo oprimido já há mais de 400 anos. É importante que nós entendamos o contexto para que possamos aplicar de forma correta. O Egito, nesse momento, é um lugar de escravidão. E aí eu coloquei até algumas explicações sobre o significado de cada um. Por exemplo, os israelitas representam aqui o povo de Deus. O Egito é um lugar, nesse momento, um lugar de escravidão, um lugar de sofrimento. Faraó, nesse tempo presente, representa a figura do opressor. Moisés representa a voz profética de Deus, a voz que vai libertar o povo de Israel dessa opressão. O deserto é o estágio intermediário entre o lugar da opressão e o lugar do descanso. E Canaã é, finalmente, o lugar de descanso para o povo de Israel. Por que essa explicação? Porque 400 anos antes, o Egito foi um lugar de refrigério. O Egito foi um lugar de refúgio para o povo de Israel, para a família de Jacó e toda a sua descendência. Nesse momento, as coisas viraram e o Egito passa a ser um lugar de escravidão. Para libertar o povo de Israel do Egito, Deus teve que agir poderosamente, enviando Moisés, Arão, enviando muitas pragas, porque Faraó endureceu o seu coração e não permitiu que o povo saísse de imediato. Sim, Deus estava sob o controle disso, Deus sabia o que estava acontecendo, Deus já havia avisado como iria acontecer, endureceu o próprio coração de Faraó, e nós vemos isso na prática. Aconteceram pelo menos 10 pragas que vão assolar a nação inteira do Egito, para que só então Faraó libere o povo e deixe que o povo de Israel saia daquela terra. As pragas são a transformação de água em sangue, a invasão das rãs, a infestação dos piolhos, a infestação das moscas, a morte do gado,
as chagas nos homens e nos animais também, a chuva de pedra, a nuvem de gafanhoto, as trevas que tomaram conta dos céus e a morte de todos os primogênitos. Essas 10 pragas assolaram o Egito de forma tal que culminou na liberação do povo de Israel por Faraó. Depois de todas essas mensagens, depois de toda essa investida de Deus contra o Egito e contra Faraó, finalmente ele libera o povo para sair do Egito. É importante que nós entendamos que a palavra de Deus a Faraó é essa: deixe o meu povo ir para me adorar ou para me servir. Dependendo da versão que você lê, você pode encontrar qualquer uma das duas palavras. Deixe o meu povo ir para me adorar. E adoração aqui nesse texto, a palavra original, ela também é traduzida por serviço, por servir. Então, o que Deus está dizendo é que o povo dele vai sair dali para servi-lo, para ser dele, para adorá-lo a partir desse momento. E Moisés diz para Faraó que o povo vai sair do Egito e vai adorar a Deus no deserto. Ou seja, esse povo vai começar a servir ao Senhor no deserto e então será encaminhado à terra de Canaã, à terra prometida. Então, o que Deus deseja é que o povo saia da escravidão, saia do serviço ou da opressão de Faraó e vá para servir a Deus, adorar a Deus, em primeiro lugar no deserto e depois na terra do descanso, na terra de Canaã. O que Deus deseja é a adoração do povo. O que Deus deseja é a celebração do povo. O que Deus espera é que esse povo seja separado para adorá-lo e para servi-lo. Quando nós pensamos nisso, nós lembramos do texto de João 4, versículo 24, quando Jesus, depois de ter uma conversa com aquela mulher em Siquém, Jesus fala com ela e ele diz para ela uma revelação, porque a mulher está curiosa e ela diz: nós queremos adorar a Deus, queremos servir ao Senhor, mas onde nós devemos servir? Os nossos antepassados disseram que nós deveríamos servir no monte, mas vocês dizem que nós devemos servir em Jerusalém. Onde é o local ideal, então? Qual é o melhor lugar para servir ou para adorar? E aí Jesus diz: Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus reafirma a mesma palavra de Moisés. O desejo de Deus é receber a adoração do seu povo. O desejo de Deus é que o seu povo seja livre para adorá-lo. Adorá-lo como? Em todas as áreas. Servi-lo com alegria, com celebração, servi-lo em todas as áreas. Esse é o desejo de Deus desde sempre. Essa é a vontade de Deus desde sempre, que o povo lhe sirva e o adore. Mas o povo agora está no Egito, sendo oprimido. O Egito, que simboliza o lugar da aflição, o lugar da escravidão. O povo está sofrendo, sendo oprimido por Faraó, sendo oprimido pelos egípcios, sofrendo numa escravidão, e Deus agora envia a voz profética para liberá-lo, para libertar o seu povo, para livrar o seu povo. Então Moisés vai até Faraó, amando de Deus, seguindo a orientação do Senhor. Porém, quando Moisés vai falar com Faraó, nós conhecemos bem o texto. Faraó resiste. Faraó não autoriza o povo sair. E então, nós vemos nesse momento, nessa conversa de Moisés com o Faraó, que durou vários episódios, nós vemos aqui algumas estratégias que Faraó usa, algumas coisas que Faraó usa para impedir que o povo saia do Egito para adorar ao Senhor. Faraó, então, ele tem algumas estratégias que vão impedir que o povo saia do Egito e que adore ao Senhor com liberdade. Faraó,
através daquelas coisas que ele coloca, ele impede que o povo saia, mas a voz profética, ela continua, e durante todo o tempo em que Moisés se relacionou ou tratou com Faraó, nós vemos essa voz incisiva, dizendo a Faraó que o povo de Deus seria liberto para adorá-lo. Moisés, quando vai a Faraó, ele é enfático, e ele diz: Deus me mandou para tirar o povo de Israel do Egito, e nós vamos sair daqui, e vamos, caminho de 3 dias, para adorar o Senhor. Teria sido muito fácil se Faraó simplesmente liberasse o povo, mas não foi isso que aconteceu. E aí, eu quero nesses poucos minutos falar sobre pelo menos 5 estratégias de Faraó para não deixar o povo ir, que se repetem nos dias de hoje. Sim, porque se o Egito era um lugar de aflição e de opressão, o mundo que vivemos hoje também não é o nosso lugar. É um lugar de aflição, é um lugar de luta, é um lugar de escravidão muitas vezes, e Deus nos deseja tirar do meio desse mundo para que nós possamos oferecer uma adoração sincera a Ele. Obviamente, nós não seremos retirados do mundo agora, apenas no arrebatamento, mas nós precisamos entender que espiritualmente não podemos mais viver escravizados no mundo, no Egito atual, servindo ao Deus desse século. Então, nós vemos que as estratégias de Faraó, elas são repetidas, elas são, na verdade, um retrato, um tipo daquilo que continua acontecendo até hoje. Aquilo que Faraó usou lá no Egito, o Deus desse século, continua usando até hoje. As estratégias que foram utilizadas no Egito são as mesmas estratégias utilizadas até hoje para impedir que o povo viva um tempo de adoração, um tempo de liberdade, um tempo de louvor, um tempo de graça diante do Senhor. Então, nós precisamos compreender que estratégias são essas e lutar contra elas. E militar contra elas com uma voz profética, como Moisés foi naqueles dias, como Moisés fez naquele momento, nós também devemos, como igreja, ser uma voz profética para esses dias, a fim de libertarmos o povo, a fim de trazermos uma liberação do povo para servir e para adorar o Senhor. Moisés, ele fala a Faraó, e Faraó, por último, acaba deixando o povo ir, acaba deixando o povo sair, e o povo vai celebrar e vai adorar ao Senhor no deserto em primeiro lugar, e depois o povo vai até Canaã, que é a cidade de destino desse povo, para servir e para adorar ao Senhor. Então, nesse texto, nós entendemos, nós aprendemos o agir de Deus, o mover de Deus sobre esse povo. E é isso que nós desejamos hoje falar com os irmãos. Primeira estratégia de Faraó, para não deixar que o povo adore ao Senhor, para não permitir que o povo celebre ao Senhor. Leia comigo, 1, 2 e... Recebemos o pastor, irmã Esther. Seria... Obrigado, amado. Isso, pronto. Está resolvido. Quando Moisés vai falar com o Faraó, e Moisés diz para ele: olha, Deus me enviou aqui para tirar o povo do Egito e levar esse povo para adorar ao Senhor livres. Faraó diz para ele: mas não vão mesmo, não vou deixar o povo adorar, não vou deixar o povo sair daqui para adorar ao Senhor. E aí, Faraó usa a primeira grande estratégia para não deixar o povo adorar a Deus, para não deixar o povo servir ao Senhor com liberdade. Qual é a estratégia? Capítulo 5 de Êxodo, versículo de número 9, diz assim: façam essa gente trabalhar mais
duro ainda e os mantenha ocupados, a fim de que não tenham tempo de ouvir mentiras. Queria muito que você lesse esse texto comigo. 1, 2 e façam. Esse é o povo de Deus. Esse é o povo escolhido pelo Senhor. Deus deseja que esse povo o adore, que esse povo sirva. Faraó disse que não vai deixar o povo adorar a Deus, não vai deixar o povo servir ao Senhor, não vai deixar o povo celebrar a Deus. Então qual é a estratégia de Faraó para isso? Quebra a fibra desse povo, faz esse povo cansar, tira a palha que eles usam para fazer os tijolos, faz eles trabalharem mais duro, coloca esse povo para trabalhar mais horas, tira a facilidade deles, tira a possibilidade de descanso, tira a possibilidade de folga, tira toda a saúde deles, tira a força desse povo, quebra a fibra, cansa esse povo, ocupa eles o máximo possível. A primeira estratégia de Faraó para não deixar que o povo de Deus o adore é ocupar o povo, é tirar os espaços, tirar a folga, quebrar a fibra, cansar o povo. Quanto mais cansado, mais difícil será a adoração a Deus. Quanto mais esse povo estiver ocupado, menos eles poderão servir ao Senhor. Então Faraó, ele descanse esse povo, tira a palha deles, façam eles agora trabalhar dobrado, façam eles irem atrás da palha, irem atrás do feno, eles vão ter que agora caçar, vão ter que agora buscar a palha onde estiver, para fazer os tijolos. Nós não vamos mais dar nenhuma folga para eles, e no cansaço eles não poderão servir e adorar ao seu Deus. Essa estratégia ainda funciona até hoje. Cansado, pastor. Pastor, estou muito cansado. Pastor, estou trabalhando duro. Pastor, estou trabalhando de sol a sol, estou trabalhando demais, eu não tenho tempo, eu não posso mais, não consigo mais. O cansaço, a falta de tempo, a falta de espaço, a falta de condição, a falta de ânimo, tem tirado muita gente da presença de Deus, tem tirado muita gente da adoração, da liberdade diante do Senhor, da celebração. As pessoas, o povo de Deus, está deixando de adorar, porque está sendo vencido pela primeira estratégia de Satanás, pela primeira estratégia de Faraó, que é não deixar o povo adorar. Como? Cansando o povo, cansando as pessoas. Mas nós hoje, como voz profética, queremos nos levantar e dizer: nós não nos cansaremos, antes nós seremos como Gideão, ainda que cansados, mas nós continuaremos perseguindo, ainda que muitas vezes fadigados. Deus não deixará de receber a nossa celebração, a nossa adoração, ainda que o sistema, ainda que Faraó, ainda que o Deus desse século aumente a nossa carga de trabalho, aumente o nosso serviço, tire de nós o nosso descanso, nós não deixaremos de adorar ao Senhor. Quem pode dizer amém? Segunda estratégia de Faraó. A primeira, ele manda aumentar o trabalho do povo, cansa o povo e não deixa o povo ir. E ele continua sem querer deixar que o povo se vá. Mas Deus continua falando, Deus continua trabalhando, Deus continua enviando a voz profética, Deus continua sentenciando o povo. E nós vamos ver que dessa estratégia até a segunda, pelo menos 4 grandes pragas assolam o Egito, mas o coração de Faraó está endurecido. Sabe por quê? Porque ele não deseja que você adore, ele não deseja que Israel adore, e ele quer cansar o povo. Mas nós precisamos estar atentos em relação a isso. Muitas vezes
vezes Ele nos oferece oportunidades para trabalharmos mais um pouco, para ganharmos um pouco mais, e aí a adoração do Senhor fica sacrificada, a celebração de Deus fica sacrificada, mas foi o Senhor Jesus quem disse, não foi eu, são os gregos, são os gentios que gastam a vida toda correndo atrás do pão, correndo atrás da roupa, são eles que estão desesperados, porque eles não conhecem o Deus que alimenta as aves do céu, eles não conhecem o Deus que veste os lírios do campo, mas vocês, ó povo de Israel, vocês pertencem ao Senhor. E aí Jesus disse algo que nós precisamos lembrar, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Foi Jesus quem disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E ele disse, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quantos podem louvar a Deus? Dê um aplauso a Ele, bem forte, porque Ele merece. A segunda estratégia de Faraó. Tá bom. Eu vou deixar vocês adorarem. Podem adorar a Deus, desde que seja aqui no Egito. Êxodo 8, 25, vamos ler juntos. 1, 2 e... Podem oferecer sacrifícios, podem adorar a Deus, mas tem que ser aqui no Egito. Você sabe o que o Faraó está dizendo? Vocês vão adorar a Deus. Vocês podem até celebrar, mas tem que ser dentro dos meus padrões. Tem que ser do jeito que eu quero. Aqui eu vigio a adoração de vocês. Aqui eu digo como vai ser. Aqui eu dou os limites. Aqui eu ofereço as coisas para vocês oferecerem. Eu incluo o meu culto junto com o de vocês. Vocês podem adorar a Deus, eu não sou ciumento. Eu não tenho nenhum problema com isso. Vocês podem adorar a Deus desde que não saiam do Egito. Vocês podem celebrar ao Senhor, podem adorar a Deus, mas tem que ser perto de mim. Tem que ser debaixo do meu governo. Tem que ser da forma como eu quero. E aí Faraó deseja governar, Faraó deseja ditar, Faraó deseja dizer como o povo de Israel vai celebrar ao Senhor. Podem adorar a Deus, mas adorem aqui comigo. Adorem debaixo das minhas orientações. Adorem a Deus como eu quero. Mas não é assim que Deus estabeleceu. Deus deseja uma adoração genuína. Deus deseja uma adoração que seja só para Ele, e a Bíblia diz que a glória que é dele, Ele não vai dividir com ninguém. Satanás não tem nenhum problema de dividir o povo de Deus entre Ele e Deus, mas Deus é exclusivo, Ele é exclusivista, Ele não vai permitir que o seu povo continue adorando a Deus no meio do Egito, no meio dos costumes dos egípcios, no meio das práticas dos egípcios, porque é muito fácil você adorar a Deus, mas vivendo dentro do Egito, vivendo de acordo com as práticas e com os costumes do Egito, e Deus, a voz profética continua e diz: não, o meu povo vai sair do Egito para me adorar. Então Deus estabelece que não vai ser dessa forma, e a voz profética continua ministrando, continua falando, continua trazendo a palavra sobre Faraó, mas o coração de Faraó continua endurecido, porque se ele antes não quer nos deixar adorar, ele agora não deseja nos perder de vista. Ele não deseja que nós saiamos de dentro do Egito para adorar ao Senhor. Terceira estratégia de Faraó. Se a primeira é não deixar adorar, a segunda é podem adorar, mas tem que ser aqui, dentro do Egito. Olha a terceira. Êxodo capítulo 8, versículo 28. Porque as pragas estão acontecendo, a voz profética de Deus, a oração está acontecendo. Faraó está perdendo essa guerra, está perdendo essa briga. Mas olha qual é a proposta dele agora. A terceira estratégia de Faraó. Leia comigo. 1, 2 e... Então...
Olha o que Faraó diz. Tá bom, tá bom. Podem ir adorar a Deus. Podem ir adorar ao Senhor. Mas não vão longe. Não vão longe. Vocês vão ali pertinho e voltem. Você está entendendo isso? Vocês podem adorar a Deus. Tá bom, domingo pode ir lá adorar a Deus. Vai lá e ofereça seu culto. Não tem problema nenhum. Você pode ir lá no domingo, oferece seu culto, oferece a sua celebração, mas durante a semana você volta. Você pode ir adorar a Deus, mas volta. Não vá longe. Você pode adorar desde que não seja longe de mim. Desde que não seja longe do Egito. Então você vai, mas volta. Você vai lá num dia e volta o restante da semana. E aí Faraó deseja com isso que o povo de Deus vá, preste uma adoração, preste uma celebração ao Senhor, mas que volte para o Egito, volte a viver dentro do Egito. Essa é uma estratégia que Faraó quis usar naquele momento e que o diabo continua usando. Não tem problema. Eu não sou tão exclusivista assim como Deus. Eu não sou tão ciumento assim como Deus. Você pode ir lá, pode adorar a Deus. Vai lá no domingo, celebre ao Senhor, cante, adore, oferte, faça o que você quiser no domingo, mas na segunda eu te espero de volta no Egito. Vá lá, adore a Deus um dia na semana, mas no dia seguinte eu te espero de volta, as mesmas práticas e a mesma vida no Egito. Eu não tenho problema com isso. Você pode ir, mas Deus não aceita isso. E Deus disse, não. O meu povo vai sair daí e vai me adorar livre. Faraó não tem problema de deixar que você vá, desde que não vá muito longe. Faraó não tem problema de deixar que você saia, desde que você não vá muito longe. Porque não indo muito longe, ele sabe que você pode lembrar do pepino, você pode lembrar da cebola, você pode lembrar do alho, você pode lembrar da carne, você pode lembrar do peixe, você pode lembrar da cama quentinha do Egito, você pode lembrar das práticas do Egito, você pode lembrar, e a qualquer momento, você pode retornar para o Egito. Você sabe o que eu lembrei quando eu estava lendo esse texto? Eu lembrei de alguns irmãos que falaram assim, pastor, eu já me converti. Eu me converti, pastor, me converti, e o velho homem está sepultado. Mas sabe, pastor, eu sepultei ele bem rasinho. E eu não consigo aturar algumas coisas. E qualquer coisa que me aborrece, o velho homem ressuscita. Entendi isso. Estratégia número 3. Amém? Diga para o teu irmão, e só para ele saber que essa é a estratégia 3. Porque já que você está anotando, você vai poder identificar essa daí. Essa daí é a 3. Diga para ele, estratégia 3. Pode ir, mas não vá longe. Qualquer coisa, você pode voltar. Qualquer coisa, você vem aqui. E aí, você tem um monte de gente. Você tem uma geração inteira que celebra a Deus, que adora a Deus no momento, mas no outro momento está debaixo das regras do faraó, está debaixo do mundo, está debaixo das hostes do inferno, estão dando lugar ao diabo. Sabe por quê? Porque saíram do Egito, mas não foram longe. Estão próximos ainda e qualquer coisa pode fazê-los voltar ao Egito. Diga comigo, para o Egito, nunca mais. Mas essa é a estratégia 3. Faraó ainda continua usando, o diabo continua usando essa estratégia até hoje. Mas sabe, ele não se cansa e ele continua. E quando nós lemos no capítulo de número 10, versículo 10, nós vamos ver a 4ª estratégia de Faraó. Espero que você esteja anotando isso. Olha lá, vamos ler junto. 1, 2 e... Estratégia de número 4. Podem ir. Tá bom, vão. Podem ir. Você pode ir. Mas a sua mulher, seus filhos, ficam. O seu cônjuge, os seus filhos, ficam. Você pode ir. Mas a sua família
fica comigo. Isso me estremeceu enquanto eu li esse texto. Porque eu lembrei que o diabo, na pessoa de Faraó, ele está dizendo, tá bom, eu não vou poder prender os homens, mas as mulheres vão ficar comigo. Os seus filhos serão escravos no Egito. E eu me lembrei de tanta gente, que sim, se converteu, que veio para a igreja. E Faraó não podendo te impedir de vir para Jesus. Faraó não podendo te impedir de servir ao Senhor. Não podendo te impedir de vir para a presença de Deus. Ele disse, tá bom, eu não consigo te prender, você pode ir. Mas a sua família fica comigo no Egito. E talvez você tenha uma compreensão muito parecida com a minha. Quantas famílias ainda estão presas no Egito, porque Faraó disse, eu libero você, eu deixo você ir porque não tem jeito, mas a sua família eu vou prender aqui no Egito. Esposas, maridos, filhos que não conseguem se libertar, que não conseguem sair. Você veio, mas a sua casa ficou lá. E Faraó disse, tá bom, não tem problema, eu perdi você, mas o seu filho vai ficar. A sua esposa vai ficar, o seu marido vai ficar. E ele tem usado essa estratégia para aprisionar tantas pessoas nesses dias que nós estamos vivendo. Gente que veio para ser servo de Deus, gente que veio e que é pastor, gente que é dirigente de círculo de oração, gente que é obreiro, gente que serve a Deus, gente que está servindo ao Senhor com alegria, mas a família está presa nas mãos de Faraó, porque é uma estratégia dele. Ele disse, eu deixo você ir, mas eu prendo, eu travo, eu aprisiono, eu acorrento a tua família. Aí eu me lembrei de um texto. Josué capítulo 24, versículo de número 15, é a resposta para Faraó nessa manhã. Josué é a resposta de Deus para Satanás nessa manhã. E se ele acha que vai deixar você vir e vai prender a sua casa, ele não conhece o Deus que nós servimos. Leia comigo 1, 2 e mais. Me dá uma pausa, agora enche o seu pulmão de ar. Enche o seu pulmão de ar. E algumas pessoas dizem, mas aqui Josué foi um ditador, Josué decidiu pela sua casa. Não, Josué conhecia a sua casa, e Josué já tinha decidido em casa. Ele disse, vocês podem fazer o que quiserem, vocês podem servir aos deuses dos amorreus, vocês podem servir os deuses da além do Eufrates, vocês podem servir os deuses de Canaã, mas, disse ele, leia comigo 1, 2 e, porém, diga de novo, 1, 2 e, porém. Se você tem autoridade para gritar, diga comigo, Faraó! Diga para ele ouvir, Faraó! Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Talvez você diga, mas pastor, qual é a garantia que eu tenho disso? Qual é a garantia que eu tenho, pastor? Você lembra de Atos 16, versículo 31? Depois que o carcereiro se converte, ele vai a Paulo e a Silas, tremendo, e ele diz, o que nós vamos fazer? O que eu faço agora? Paulo levanta-se como voz profética e diz para ele, creia no Senhor Jesus. Creia no Senhor Jesus. Quantos aqui já creram no Senhor Jesus? Levante a sua mão bem alto. Creia no Senhor Jesus. Olha que coisa linda!
Leia comigo bem forte. Eles responderam: creia no Senhor Jesus, você será salvo, você e as pessoas da sua. Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Oh, aleluia! Satanás está tentando nos enganar. Ele diz assim: você pode ser crente, mas os seus filhos não serão. Seus filhos não virão. Seu marido não virá. Sua esposa não virá. Não adianta. Porque só você mesmo que vai ser crente. Não. Satanás já deixou claro qual é a estratégia dele desde o Egito. E nós conhecemos a estratégia dele. E nós vamos nos levantar como uma voz. Nós vamos nos levantar em autoridade. E nós vamos declarar para que o inferno ouça: negativo. Eu sou salvo, mas não sou apenas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É fácil, pastor? Não é fácil. Não é fácil. É uma guerra, é uma batalha espiritual. Mas eu tenho convicção de que a palavra de Deus é viva e ela é verdadeira. E se Deus falou, Ele vai cumprir. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Essa é a quarta estratégia de Satanás. Essa é a quarta estratégia de Faraó. Mas tem mais uma. Ele disse: tá bom. Então eu vou deixar vocês irem. 10:24. Leia comigo. 1, 2 e... Tá bom. Pode ir a família toda. Eu libero vocês. Podem ir servir ao Senhor. Podem ir. Eu deixo vocês irem. Mas o gado de vocês fica. Vocês podem servir a Deus. Mas as ovelhas vão ficar comigo. Podem ir servir a Deus. Pode ir a família toda. Mas o dinheiro de vocês, as finanças de vocês, a riqueza de vocês, fica presa comigo no Egito. Faraó disse: eu libero vocês para irem. Mas vão sem um centavo. Vão sem uma ovelha. Vão sem um boi. Vão sem uma vaca. Porque eu vou prender todas as finanças de vocês aqui no Egito. Isso é uma estratégia de Faraó. Querem ser crentes? Podem ir. Querem servir a Deus? Podem ir. Mas eu não vou deixar vocês levarem a riqueza. Eu não vou deixar vocês levarem as finanças. As finanças eu prendo. Aí Satanás, juntamente com Faraó e todo o inferno, criou uma frase que muitas pessoas ainda reproduzem. Não, pastor. Vida espiritual é uma coisa. Vida espiritual é uma coisa. Vida financeira é outra coisa. A vida espiritual eu cuido lá na igreja. Mas a vida financeira eu cuido aqui fora. Quinta estratégia. Essa é a quinta estratégia do diabo. Você pode servir a Deus com a tua família toda, mas das tuas finanças eu vou cuidar. E aí, as pessoas não entendem o que Deus deseja para nós. As pessoas não entendem que Deus não é um Deus de uma parte. Que Deus não é um Deus de mais ou menos. Você vai deixar o meu povo sair daí e ele vai me adorar integralmente. O povo vai me adorar
totalmente. Esse povo vai me adorar, eles, as esposas, os filhos, a riqueza, as finanças, as habilidades, tudo que eles têm me pertence. Ah, pastor, eu sou crente, mas as minhas habilidades eu gasto lá no Egito. Ah, pastor, eu sou crente, mas os meus dons eu uso lá no Egito. Não. A resposta de Deus para Faraó é uma só: não vai ficar nada. E a voz profética de Deus para nós hoje é essa: as nossas finanças também vão conosco. A nossa riqueza também vai conosco. Porque Provérbios, capítulo de número 2, o texto sagrado diz: sirvam ao Senhor com a sua fazenda e honrem a Deus com as primícias de toda a sua renda. Se eu sirvo a Deus, minha fazenda também serve a Deus. Se eu sirvo a Deus, a minha renda também serve a Deus. Se eu sirvo a Deus, as minhas habilidades servem a Deus. Eu sirvo a Deus com todo o meu coração, com toda a minha alma e com todo o meu entendimento. E o maligno tem usado a mesma estratégia de Faraó para nos enganar, nos iludir e deixar de fora as nossas finanças da adoração ao Senhor. Se você quer uma estatística, eu gosto de estatísticas. 30%. 30%. 30% da igreja de Deus, pelo menos na nossa denominação, 30% é fiel ao Senhor no que diz respeito às finanças. 30% dos nossos crentes são fiéis a Deus nos dízimos e nas ofertas. 30% da igreja é fiel no dízimo, é fiel nas ofertas. Sabe por quê? Quinta estratégia de Satanás, quinta estratégia de Faraó. Você pode ir, pode levar na sua família, vocês podem trabalhar lá na igreja, vocês podem servir a Deus como vocês quiserem, mas as finanças de vocês ficam comigo. Eu governo as finanças. Os bois vão ficar. Ah, mas eu vim aqui nessa manhã para te dizer que se você ouvir a voz do Senhor, você pode colocar Deuteronômio capítulo 28, vê se eu acertei, põe no primeiro, põe na RA, ou na RC mesmo, para a gente ler, que a versão ela fica mais gostosa de ler. Deuteronômio 28, você precisa ler esse texto. Vamos ler? Deixa eu ler para você. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Segue. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Segue. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito será o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Segue. Bendito será o teu cesto e a tua amassadeira. Segue. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. Segue. Ele continua: o Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Segue. O Senhor determinará que haja bênção, que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que o Senhor, que te dá o Senhor teu Deus. Segue. O Senhor te constituirá para si povo santo, como tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Segue. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. Segue. O Senhor te dará abundância. Você pode ler comigo? 1, 2 e... Deus rasgou esse texto da palavra
Deus retirou esse texto da palavra, então ele é verdade. Ele é verdade. Mas Deus disse: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento da minha casa. E ele disse: e fazei prova de mim, diz o Senhor, se eu, o Senhor, não vos abrir as janelas dos céus. Isso é Malaquias 3:10. E trazer sobre vós uma bênção tal, da qual tenham mais abundância. Quinta estratégia de Faraó: você pode ir, mas as suas finanças vão ficar. E hoje eu vim aqui para te dizer que o desejo de Deus não é esse. A resposta da voz profética de Deus para nós hoje é: não ficará nem uma unha. Não ficará nem uma unha. Fique de pé em nome de Jesus. Os obreiros, por favor, venham aqui que nós vamos fazer um ato profético. Quero orar com a igreja hoje. Põe a sequência do texto. Põe a sequência do slide. Essa é a resposta de Deus. Essa é a resposta profética. Põe o último slide para a gente terminar. Não ficará nem uma unha. Quem concorda comigo aqui hoje, diga amém. Amém. Levante a sua mão e declare isso hoje. 1, 2 e... Nós vamos levar nossas mulheres, vamos levar nossos filhos, vamos levar nossos bois, nossas vacas, nossas ovelhas. Nós vamos todos, não ficará nenhuma unha, porque nós fomos chamados para adorar ao Senhor com liberdade. E eu desejei muito orar com a igreja hoje. E nós vamos fazer uma oração de libertação, para que o Faraó nunca mais nos engane. Primeiro desejo dele é nos ocupar para tirar a nossa força, nos ocupar para tirar o nosso vigor. Segundo desejo dele é nos deixar adorar dentro do Egito. Terceira estratégia de Faraó é nos deixar sair, mas não irmos longe. A quarta estratégia de Faraó é irmos, mas deixarmos a nossa família. A quinta é irmos, mas deixarmos nossas finanças. E hoje nós vamos declarar diante do Senhor que nós vamos levar tudo que o Senhor nos deu para a presença do Senhor. Nós vamos servir ao Senhor integralmente. Nós vamos servir ao Senhor com tudo que Ele nos tem dado. Você vai receber agora o envelope. Eu quero orar junto, porque nós não vamos ministrar oferta agora, mas eu quero que você receba o envelope. Você vai receber um envelope de oferta e um envelope de dízimo. Não, pastor, eu não vou dizimar agora, não tem problema. É um presente para você esse envelope. Eu quero que você receba esse envelope de dízimo e que você tenha ele com você. Não, você não precisa dizimar agora. Você só vai receber esse envelope, porque nós vamos declarar: diabo, se tu me enganasses até hoje, nunca mais tu vai me enganar, porque eu vou servir ao Senhor com tudo que o Senhor tem me dado. Essa igreja vai servir ao Senhor com tudo que o Senhor nos tem dado, com a nossa força, com a nossa habilidade, com os nossos bens, com o nosso dinheiro, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, com tudo aquilo que o Senhor tem nos concedido. Nenhuma unha vai ficar no Egito. Nenhuma unha ficará presa. Nada. Nós vamos com tudo. Nós vamos com tudo. Nós vamos com tudo. Nós vamos sair do Egito literalmente. Eu não tenho nada com o Egito, eu não tenho nada com o Faraó, eu não tenho nada com Deus desse século, eu não tenho nada com Deus desse mundo. Pelo contrário, eu já fui resgatado e o Senhor Jesus me transformou, me transportou do império das trevas. Ele me tirou do reino da escravidão e me transportou para o reino do Filho do seu amor. Eu sou livre.
Nós somos livres. Nós somos livres para servirmos e para adorarmos ao Senhor. Todos receberam? Menos eu. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Você vai orar nessa manhã. Você vai orar nessa manhã. E você vai dizer para o Senhor: Senhor, Faraó tem as suas estratégias, mas a palavra do Senhor vai prevalecer. Talvez você esteja aqui hoje e você esteja numa dessas estratégias de Satanás. Quem sabe ele tem te prendido, ele tem te assolado, tem te escravizado numa dessas estratégias. Mas hoje, a palavra do Senhor diz para nós que nós conheceremos a verdade, e a verdade nos libertará. E nós queremos ser livres, 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 livres para adorarmos e para servirmos ao Senhor de todo o nosso coração. Nós queremos ser livres para adorar ao Senhor e servi-lo com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. Levante esse envelope, levante as tuas mãos, as duas mãos, se renda ao Senhor. Levante as tuas mãos e ore comigo. Pai querido, essa é a tua palavra, Senhor. Faraó, na pessoa do Deus desse século, ele aprisionou durante muitos anos a nação de Israel. E na hora de liberar o povo, na hora de deixar o povo ir, Faraó expressou as 5 estratégias que o mundo espiritual, que o inferno, que o diabo, que o Deus desse século continua usando até hoje. Pai querido, em primeiro, ele não quer nos deixar adorar, ele nos faz cansar, Senhor, ele tira o nosso vigor, ele nos faz trabalhar mais do que deveríamos. Meu Deus, ele tira as nossas finanças e nos faz trabalhar mais do que poderíamos. E aí o cansaço, Pai, aí a fadiga tem impedido o teu povo de te adorar. Mas em nome de Jesus, hoje nós repreendemos todo excesso, nós repreendemos hoje toda mentira, nós repreendemos toda falácia do Satanás. Pai querido, em segundo lugar, ele deixa até que nós adoremos, mas ele não quer que nós saiamos do meio dele, ele não quer que nós deixemos o Egito. Mas hoje, em nome de Jesus, nós lançamos por terra essa estratégia e dizemos que o Egito não é o nosso lugar, o Egito não é a nossa casa. Nós não vamos te adorar no meio do Egito. Há um lugar, Senhor, há um lugar para te adorar, há um lugar para te servir, há um lugar para te bendizer, e nós vamos te adorar, meu Pai, nós vamos te servir no lugar que o Senhor determinou. Em terceiro lugar, ele diz, Senhor, que nós podemos sair, mas não podemos ir longe, não podemos nos afastar do Egito, nós não podemos sair de perto dele. Isso é uma mentira, Pai, e hoje nós quebramos essa mentira em nome de Jesus. Ele disse ainda, Senhor, que nós podemos te servir, mas ele vai ficar com a nossa família, ele vai ficar com os nossos cônjuges, ele vai ficar com os nossos filhos, ele vai ficar com os nossos pais. Senhor, isso é mentira dele, Pai. E hoje nós nos levantamos como igreja para declarar que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor, para declarar que nós e a nossa casa seremos salvos. Há uma palavra sobre nós, há uma promessa sobre nós, e nós não vamos abrir mão de ninguém. Nós não vamos deixar nossos adolescentes, nós não vamos deixar as nossas crianças, nós não vamos deixar os nossos jovens, nós não vamos deixar os nossos maridos e esposas, nós não vamos deixar ninguém, Senhor. Nós vamos com toda a nossa casa. Senhor, mas ele ainda tem uma outra estratégia. Ele quer nos deixar te adorar, mas ele quer prender as nossas finanças, ele quer prender os nossos bens, ele quer prender os nossos recursos, ele quer devorar, Senhor, aquilo que é nosso. E ele usa estratégias, Pai, para nos convencer de que nós podemos te servir, mas a nossa riqueza não. Então hoje, em nome de Jesus, nós declaramos aqui que não vai ficar nada, Pai, não vai ficar nada, não vai ficar nada. As nossas finanças também servirão a Ti, Senhor. Nenhuma unha, Senhor, vai ficar, nenhuma unha vai ficar, nenhuma unha vai ficar, Pai. Nós declaramos aqui
que nada que o Senhor nos deu, o diabo vai prender. Então hoje nós damos uma ordem. Ou Ele nos libera, ou o Senhor vai afligi-lo. O Senhor não vai deixar que nenhuma unha nossa fique no Egito. Oh, Pai querido, o Senhor tem as suas armas, o Senhor tem as suas formas. Pai querido, põe isso no coração dos teus filhos hoje, e que nós saiamos daqui crentes, crendo na tua palavra. Nós vamos atravessar, Senhor, o Mar Vermelho, com toda a nossa casa, com todas as nossas ovelhas. Nós vamos atravessar o deserto, sim, Senhor, com tudo que o Senhor nos deu. E nós vamos chegar na nossa Canaã, a terra prometida, com tudo que o Senhor prometeu. Se você crê nisso, diga amém. Diga graças a Deus.